Oi, minha filha. Tudo bem com você? Eu sou a Clara. Tenho 65 anos e tô aqui para contar uma história que eu guardei por muito tempo. Fui casada por muitos anos com um homem que eu amava, mas que me fez sofrer de uma forma que eu nunca imaginei. Eu sei que a vida às vezes pode nos fazer sentir sozinhos, mas eu quero que você saiba que você não está sozinho. Então, antes de eu começar, peço com todo o meu coração que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e me digam de onde estão assistindo. A sua companhia é muito importante para mim. Agora, vamos lá. Eu vou te contar o que aconteceu comigo e como, no fim, consegui encontrar a minha liberdade. Oh, minha filha, sabe como é o trem do interior, né? A vida lá em São Gonçalo do Sapucaí era simples, mas muito cheia de amor e fé. Eu me criei naquele cantinho abençoado, com a família e os vizinhos sempre perto, todo mundo se ajudando. Eu era uma menina feliz, cheia de sonhos e esperanças. Meus pais me ensinaram a ser boa, a ser honesta e a valorizar as coisas simples da vida. A fé, então, era meu alicerce, e eu a levava comigo, como se fosse um escudo. A vida parecia tranquila. Até eu casar. Eu tinha uns 20 anos, e quando conheci o Carlos, parecia que o céu tinha se aberto para mim. Ele era gentil, atencioso, e me fazia sentir especial. Naquele tempo, a gente não via sinais de que algo estava errado. Achava que aquilo era amor. Mas, uai, com o tempo, fui vendo umas coisinhas. No começo, ele não gostava de eu sair sem avisar. Ficava com um ciúminho. Eu até pensei que fosse normal, sabe? Que todo homem se preocupa. Mas depois ele começou a querer controlar tudo. Eu não podia mais ir na igreja sem ele. Não podia mais sair para visitar as amigas. Nem mesmo a minha família. Eu achava que era só ciúmes. Que ele me amava demais. Mas sabe como é, Sô? O trem começou a apertar. O coração da gente vai ficando apertado quando a liberdade vai se indo. E eu sentia isso. Mas, ao mesmo tempo pensava, ele deve ter razão. Mas o tempo foi mostrando que eu estava me enganando. Aos poucos, ele foi me afastando dos outros. As visitas à minha mãe e ao meu pai começaram a diminuir. Ele sempre me dando desculpas, dizendo que não queria que eu passasse calor ou ficasse tão longe dele. Você é minha, Clara, só minha. Ele dizia. E eu, com aquele jeitinho mineiro, fui acreditando, né? Mas sabe como é, Sô? O trem começou a apertar. O coração da gente vai ficando apertado quando a liberdade vai se indo. E eu sentia isso. Mas, ao mesmo tempo, pensava, ele deve ter razão. Mas o tempo foi mostrando que eu estava me enganando. A casa que a gente morava não era grande, mas era nosso lar. Até que ele começou a fazer a casa parecer um lugar fechado. O ambiente antes tranquilo começou a pesar. E eu sentia que tinha algo muito errado, mas não sabia o que fazer. Ele me dizia que não queria que ninguém me visse. Que meu lugar era ali, com ele, para cuidar de mim. E eu, como uma boa mineira, pensava que era assim mesmo. Que casamento era sacrifício e que eu tinha que ser a mulher que ele queria. Tudo o que ele pedia parecia ser em nome do amor. Mas o trem estava feio, minha filha. Eu fui me afastando do mundo e me fechando naquilo que ele dizia ser o nosso amor. Eu achava que era o certo, que não tinha outro jeito. Mas, uai, o que eu não sabia é que a vida ia me mostrar que eu estava totalmente enganada. Quando menos esperava, eu já estava presa, sem saber como sair. Mas olha, minha filha, a minha história vai te ensinar que sempre tem uma esperança. Mesmo quando a gente acha que não tem mais saída. No começo, ele dizia que fazia tudo por mim,
que queria me proteger, uai. Mas a coisa foi se tornando cada vez mais sufocante. Eu não podia mais tomar minhas próprias decisões. Cada passo que eu dava, ele estava lá, me observando, me controlando. Eu comecei a perder a vontade de sair da cama, de conversar com os outros. Os dias se tornaram iguais, sem alegria. E eu, lá na roça, me perguntava: será que isso é amor mesmo, sou? Mas o Carlos dizia: você tem que confiar em mim, Clara. Eu sei o que é melhor para nós dois. Eu fui acreditando, mas o preço foi alto. A primeira vez que ele me bateu, eu nem sabia o que pensar. Ele estava tão bravo, sabe? Eu tinha feito algo que ele não gostou. E eu nem sabia o que tinha errado. O soco foi tão rápido que me pegou de surpresa. Eu caí no chão e ele me disse: isso é por sua própria segurança, Clara. A dor física eu até aguentei. Mas a dor dentro de mim, ai, aquela foi de quebrar o coração. Eu fiquei com medo, mas também com vergonha. Como é que eu ia contar para alguém? O que eu ia dizer? O que as pessoas iam pensar? Eu, uma mulher do interior, com a família lá na roça, sendo humilhada dessa forma. Fiquei sem saber o que fazer, mas a vergonha me calou. Ele continuou, ai. A cada vez que ele fazia isso, eu me fechava mais dentro de mim mesma. O que antes era um casamento cheio de sonhos, foi virando um campo de batalha. Eu tentava encontrar forças, mas me sentia tão pequena. E olha, minha filha, quanto mais ele me machucava, mais eu acreditava que eu estava sendo uma mulher forte, uma mulher que precisava resistir, até que um dia não consegui mais segurar as lágrimas. Mas ele não se importava. Ele dizia: se você me amasse de verdade, não faria essas coisas. Eu comecei a me perguntar se tinha algum jeito de escapar. Mas tinha medo. Medo dele. Medo do que ele faria comigo. E o pior é que, quanto mais ele me maltratava, mais eu me sentia culpada. Eu pensei que talvez fosse minha culpa. Ele sempre me dizia que eu era a razão de tudo. Que se eu fosse diferente, ele não teria que me tratar assim. E, uai, eu caí nesse conto. Eu achava que ele estava certo e que eu tinha que mudar para que tudo voltasse ao normal. Mas a verdade é que nada ia voltar a ser o que era antes. E eu, no fundo, sabia disso. Mas a vida, minha filha, nunca deixa a gente perder a esperança. Um dia, depois de mais uma briga feia, eu fui até o canto da casa e olhei pela janela. Lá fora, o céu estava azul, o sol estava brilhando. E eu senti que naquele momento havia algo mais, algo além do que eu estava vivendo. Algo dentro de mim despertou. Eu sabia que não podia continuar vivendo daquela maneira. Eu sabia que o amor não fazia isso com a gente. E naquele momento, algo dentro de mim disse: eu preciso sair. Eu preciso buscar a minha liberdade. Depois de tantos anos vivendo naquele pesadelo, minha filha, eu finalmente percebi que não podia mais ficar calada. O medo era grande, mas a dor era maior. Foi quando eu conheci a Fernanda, uma amiga que veio até mim com palavras de conforto. Ela me viu no mercado e percebeu que algo estava errado. Começou a puxar papo comigo e, sem nem perceber, fui desabafando. Eu não sabia que aquela conversa ia mudar minha vida. Ela me disse: Clara, a gente tem que se ajudar. Tem que buscar uma saída. Você não merece viver assim. E, uai, aquilo me tocou de uma maneira que eu não sabia explicar. No começo, eu não sabia nem o que fazer. Eu estava tão perdida, tão quebrada, que não sabia por onde começar. Mas Fernanda não me deixou desistir. Ela me levou a um grupo de apoio,
onde as mulheres se ajudavam, onde podiam falar sem medo, sem julgamento. Eu nunca imaginei que fosse encontrar coragem em meio àquelas mulheres. Lá, aprendi que o que estava acontecendo comigo não era amor, não era certo. E eu sabia que tinha que mudar, mesmo com medo de tudo e todos. Mas, uai, a vida me mostrou que a gente pode mudar, mesmo quando acha que não tem mais jeito. Naquele grupo, conheci várias mulheres como eu. Mulheres que estavam sofrendo, mas que não se deixaram vencer. E foi ali que eu encontrei força, sabia? Eu ouvi histórias de superação, de dor, mas também de esperança. A cada palavra que escutava, algo dentro de mim ia mudando. Eu estava começando a me ver de outra forma. Começando a acreditar que, sim, eu merecia ser feliz. Eu merecia mais do que aquele inferno. E foi quando decidi que iria sair. Era agora ou nunca. A dor do dia a dia estava me matando. E eu não ia deixar mais o Carlos controlar minha vida. Decidir sair não foi fácil, só. Ele me ameaçou. Me fez acreditar que eu não conseguiria viver sem ele. Mas sabe, o que ele não sabia é que dentro de mim começou a nascer uma força que eu nunca imaginei ter. Eu estava pronta para lutar pela minha liberdade, pela minha vida. E, uai, no fundo, eu sabia que já não dava mais para continuar vivendo naquela mentira. Então, no dia em que ele saiu, eu peguei minhas coisas e fui. Saí para nunca mais voltar. A dor da despedida foi enorme, mas eu sabia que precisava tomar esse passo. Eu estava me libertando, minha filha, e o que eu senti no meu coração foi uma sensação de alívio e coragem que nunca pensei que teria. E olha, minha filha, aquele dia mudou a minha vida. Eu estava sozinha, sim, mas de uma maneira que eu nunca tinha experimentado. Sozinha, mas livre. E, uai, a liberdade nunca teve um gosto tão bom. Eu sabia que ainda teria muito pela frente, mas a partir daquele momento, a minha jornada de cura começou. E eu comecei a acreditar que, mesmo depois de tanto sofrimento, eu tinha a capacidade de ser feliz. Porque, minha filha, a vida da gente não é feita só de dor. A gente pode sim se levantar. Sabe, minha filha, quando a gente decide mudar de vida, o medo é grande demais. Fui para aquele centro de apoio cheia de dúvidas, sem saber o que esperar. O medo de ficar sem chão, sem ter onde morar, sem o dinheiro para me sustentar. Tudo isso me paralisava. Eu fiquei uma semana inteira sem conseguir dar um passo sequer, pensando que talvez fosse um erro. Mas, uai, no fundo eu sabia que já não dava mais para continuar naquele inferno. Eu tinha me acostumado a viver com o medo, mas agora, a única coisa que me dava coragem era a vontade de ser livre. Eu não posso mais viver assim, pensava comigo mesma. Não sabia o que ia acontecer depois, mas sabia que a dor já não podia mais ser minha companheira. Carlos, quando soube que eu estava procurando ajuda, ficou furioso. Ele me disse que eu estava louca, que ninguém ia me apoiar, que eu ia morrer de fome nas ruas. Ele não queria me perder, mas o que ele não sabia é que ele já tinha me perdido há muito tempo. Ele dizia que ia me proteger, mas na verdade, o que ele fazia era me aprisionar. Aqueles anos de abuso me deixaram marcada, minha filha, e o peso de ser chamada de fraca me atormentava. Quando ele me ameaçou mais uma vez, o desespero me invadiu. Mas foi ali que eu percebi que, se não saísse agora, nunca teria a chance de viver em paz. Não ia mais ser prisioneira. Eu não ia mais aceitar viver nas sombras. Eu fiz a minha mala e saí, mas, uai, quando fechei a porta atrás de mim, senti um peso no peito, um frio no estômago. Nunca pensei que um dia fosse ter que sair assim, de cabeça baixa, sem saber o que ia ser de mim.
Mas, sabe, nesse momento, eu percebi que o maior peso era a minha própria dor. O maior medo era o de continuar vivendo sem me permitir ser feliz. Foi quando me lembrei de tudo o que aprendi lá no centro de apoio. Das palavras das mulheres que estavam passando pela mesma dor. E foi isso que me deu força para seguir em frente. Foi quando eu encontrei um lugar para ficar. Não era muito, mas já era o suficiente para eu respirar. Eu fiquei na casa de uma mulher do grupo de apoio, e mesmo sendo um lugar simples, aquele canto se tornou meu refúgio. A sensação de liberdade não veio de uma casa bonita ou cheia de luxo, mas do simples fato de eu poder dormir em paz, sem medo de ser machucada ou humilhada. A cada dia que passava ali, eu sentia uma força nova crescendo dentro de mim. Eu sabia que minha jornada estava apenas começando, mas a liberdade de não estar mais com ele me dava um alívio que eu nunca imaginei sentir. Mas, como diz minha mãe, quem não chora, não mama. Não bastava só sair daquele relacionamento abusivo. Eu tinha que encontrar um jeito de recomeçar, de reconstruir minha vida. Não sabia por onde começar, mas sabia que minha jornada estava só começando. E foi com essa força renovada que eu decidi, dia após dia, que a dor que eu carregava não ia me definir. Eu ia ser mais forte que tudo que ele fez comigo. Eu tinha perdido muita coisa, mas eu ainda tinha a minha vida, a minha esperança. E isso, era tudo o que eu precisava. Com o tempo, comecei a perceber que, embora eu tivesse saído daquele relacionamento, o trauma ainda me acompanhava. A cabeça estava cheia de dúvidas, de medos, de inseguranças. Será que eu era capaz de recomeçar? Será que eu conseguia viver sem a sombra de Carlos me assombrando? Todos aqueles anos de abuso tinham me deixado marcas profundas. E mesmo com o apoio de amigas e da Fernanda, eu não sabia se ia conseguir realmente viver de novo. Cada passo que eu dava parecia ser mais pesado do que o anterior. A solidão era um peso insuportável. Eu me lembro de uma vez em que fui a um terapeuta, lá no centro de apoio, e ele me perguntou: Clara, o que você quer para sua vida agora? Eu fiquei olhando para ele, sem saber o que responder. O que eu queria? Já não sabia mais o que era felicidade. Eu, que antes tinha uma vida cheia de sonhos e fé, agora me sentia como se tivesse perdido tudo. Eu quero ser feliz, eu disse. Mas eu mesma não acreditava nisso. Como uma mulher como eu poderia ser feliz depois de tudo o que tinha vivido? E ainda mais, depois de ter sido convencida de que não valia a pena? Que não era capaz de mais nada? Mas, como diz o ditado, a esperança é a última que morre. Eu comecei a entender que a felicidade não era algo que eu poderia encontrar fora de mim, mas dentro de mim mesma. Era uma decisão. Eu não podia mais me esconder da dor. Eu precisava enfrentar, lá de frente. Encarar os meus medos e aprender a me perdoar. Eu tinha que aceitar que sim, eu fui uma vítima, mas que não precisava continuar sendo. As cicatrizes iam ficar, é claro, mas elas não precisavam ser minha identidade. Foi o perdão que me deu a liberdade de recomeçar. Perdoar a mim mesma por ter me permitido viver aquilo e por ter demorado tanto para buscar ajuda. A cada dia, eu fui me permitindo mais, me permitindo sentir, me permitindo recomeçar. A ajuda da Fernanda foi fundamental. Ela me lembrava todos os dias que eu merecia mais. Você é forte, Clara. Você vai sair dessa, ela me dizia. E aos poucos, comecei a acreditar. Eu comecei a procurar um trabalho, comecei a fazer novas amizades. E, apesar do medo, eu comecei a enxergar a vida novamente. Não era fácil, mas foi um passo de cada vez. A cada passo, eu me sentia mais forte, mais capaz. E aos poucos, a vida foi voltando para mim.
Percebi que o caminho não era fácil, mas que o primeiro passo era o mais importante. E foi aí que eu vi que tudo estava mudando, até minha perspectiva. Eu percebi que eu ainda tinha o poder de mudar. Não importava o que ele tinha feito comigo. Eu não ia ser mais uma mulher marcada pelo abuso. Eu ia ser uma mulher de recomeço. E sabe, minha filha, quando a gente acredita em si mesma, a vida começa a conspirar ao nosso favor. Eu comecei a sentir que minha vida estava de volta. E que sim, eu ainda tinha muito a viver. E isso me deu forças. Mais forças do que eu jamais imaginei que poderia ter. E eu sabia que agora a minha história era minha. E eu estava escrevendo um novo capítulo. O tempo passou. E com ele a dor foi diminuindo. Eu me aproximei de outras mulheres que estavam passando pela mesma situação e que, como eu, buscavam por um novo começo. Juntas, nós criamos uma rede de apoio, um apoio que vinha de corações quebrados, mas prontos para se curar. Eu sabia que, embora a dor ainda estivesse ali, ela não seria mais a minha dona. Eu tinha encontrado a minha força. E agora, a minha missão era ajudar outras mulheres a encontrarem a delas também. Eu não ia deixar que o sofrimento definisse a minha vida. Eu queria viver em paz, em liberdade. Eu comecei a me engajar em projetos de ajuda a mulheres em situação de violência doméstica. Eu sabia que, ao ajudar as outras, eu também estava me curando. Comecei a acreditar que minha dor tinha um propósito. Se eu podia ajudar outras mulheres a encontrar a força que eu encontrei, então a minha dor não tinha sido em vão. E foi isso que me trouxe a paz. A cada mulher que eu ajudava, eu sentia que estava de alguma forma resgatando uma parte de mim mesma. E esse processo de dar e receber ajuda foi, uma verdadeira cura para o meu coração. Lá no fundo, eu sabia que a vida ainda me reservava muitas surpresas. Eu não sabia o que o futuro me traria, mas, eu estava pronta para encarar o que viesse. Depois de tudo o que passei, eu finalmente consegui me perdoar. O perdão foi um presente que eu me dei. Eu parei de carregar as culpas do passado e passei a focar no que eu poderia fazer agora, no que eu poderia construir a partir dali. O perdão me libertou, me fez ver que eu merecia mais, e foi isso que me deu forças para me reerguer. Hoje, minha filha, eu sou uma mulher diferente. Eu sou mais forte, mais corajosa, mais sábia. Não vou dizer que tudo foi fácil, porque não foi, mas eu aprendi que a gente pode sim se reerguer, pode se reinventar e pode encontrar a felicidade, mesmo depois de um sofrimento imenso. E sabe, eu sou muito grata por tudo o que vivi, porque me fez ser a mulher que sou hoje. E eu posso te dizer, com certeza, a dor pode até nos marcar, mas não pode nos definir. Oh, minha filha, sei que você tá aí acompanhando a minha história e quero saber o que você tá achando. Se você se identifica com alguma parte do que eu tô contando, curte esse vídeo para me mostrar que você tá comigo nessa jornada. E não esquece de deixar um comentário, porque sua opinião é muito importante para mim. Se inscreve no canal também. Assim a gente vai se encontrando por aqui, todo dia, com histórias de superação e coragem só. Sabe, minha filha, quando a gente decide mudar de vida, o medo é grande demais. Fui para aquele centro de apoio cheia de dúvidas, sem saber o que esperar. O medo de ficar sem chão, sem ter onde morar, sem o dinheiro para me sustentar, tudo isso me paralisava. Eu me sentia tão pequena, como se fosse impossível construir algo novo. Mas algo dentro de mim disse: eu não posso mais viver assim. Tinha muito medo. Mas a dor do passado era mais forte. E o que eu não sabia era que a liberdade que eu buscava também estava dentro de mim. Aos poucos, eu fui percebendo que não dava mais para continuar naquele lugar de silêncio e sofrimento.
Eu fazia um esforço danado para manter as aparências, mesmo que por dentro eu me sentisse tão insegura e perdida. Carlos me dizia que eu não ia conseguir viver sem ele, que eu nunca ia dar conta de criar a minha vida de novo. Cada vez que ele me falava essas palavras, eu me sentia como se estivesse falhando. Mas uai, em algum momento algo dentro de mim gritou mais alto. Eu posso sim! Eu sou capaz! Foi quando comecei a dar os primeiros passos com mais confiança. As pequenas coisas, como pagar minha própria conta ou fazer um lanche simples sozinha, começaram a ter um peso que eu nunca imaginei que teriam. Cada pequeno feito me dava um pouquinho mais de força. O caminho não era fácil. Eu passei noites em claro pensando se estava fazendo a coisa certa. Às vezes, o medo de perder tudo e todos me dominava, mas eu encontrei no apoio da Lúcia uma base. Ela me contou suas próprias lutas, e as palavras dela foram como um bálsamo para minha alma. Clara, você não precisa andar sozinha, mas, se precisar, acredite, você tem tudo o que precisa dentro de você para recomeçar. Eu chorava muito, mas sabia que eu estava crescendo de alguma forma. Sabia que eu não estava mais sozinha. Eu comecei a sentir aos poucos que a minha vida voltava a fazer sentido. Claro que os medos ainda estavam ali, me rondando. Mas a cada dia que eu acordava e olhava para o espelho, via uma mulher mais forte, mais decidida. Eu não sabia onde isso ia me levar. Mas eu sabia que a minha força estava no simples fato de continuar tentando, mesmo quando as forças pareciam acabar. Eu não queria mais depender de ninguém, especialmente de alguém que tinha me feito tanto mal. Agora, minha filha, era só eu comigo mesma, e isso me fez mais forte do que eu jamais imaginei. Hoje, posso dizer que o maior aprendizado que tive foi que a verdadeira força não está no que a gente conquista, mas em como enfrentamos o que parece impossível. Eu olhei para mim mesma e vi alguém que, apesar de todas as quedas, ainda estava de pé, e com essa certeza, comecei a acreditar que poderia começar do zero, e que sim, a felicidade poderia ser minha de novo. O perdão, minha filha, não foi fácil. Por muito tempo, eu senti que eu não poderia perdoar Carlos. Ele me fez tanto mal, me humilhou de tantas formas, e por muito tempo, a raiva tomou conta de mim. Eu me sentia justa em minha raiva, como se fosse a única coisa que ainda me restava de força. Mas sabe o que aconteceu? Eu percebi que a raiva estava me matando mais do que a ele. Eu carregava aquele ódio dentro de mim como uma pedra no peito. E a verdade é que aquele ódio estava me impedindo de ser livre. Eu tinha que aprender a me livrar disso. Eu sabia que perdoar não significava esquecer o que ele fez, mas era a única maneira de eu encontrar paz de verdade. Eu lembro do dia em que decidi perdoá-lo. Eu estava sozinha, sentada na minha cama, e pensei, eu não quero mais carregar esse peso. Foi aí que eu me lembrei de tudo o que eu aprendi ao longo dessa jornada. Perdoar era um presente que eu precisava me dar. Eu não ia deixar que Carlos continuasse a ter poder sobre minha vida. Perdoar não era para ele, era para mim. Foi difícil, mas eu sabia que era a única maneira de seguir em frente. Foi uma decisão que mudou minha vida. E foi aí que eu realmente me libertei de tudo que ele me fez passar. Mas, uai, o perdão não veio de uma vez. Eu fui perdoando aos poucos. A cada dia que passava, a raiva ia diminuindo. A dor foi diminuindo também. E a paz foi tomando conta de mim. Não foi um perdão instantâneo. Foi algo que foi acontecendo com o tempo. Mas sabe, minha filha, foi o melhor presente que eu poderia ter dado a mim mesma. Eu não ia mais deixar que o passado tomasse conta da minha vida. Eu precisava ser livre. Eu precisava de paz.
Agora eu sabia que eu não precisava mais carregar os erros de Carlos. Eu me perdoei por ter ficado tanto tempo naquela relação, por ter aceitado tantas humilhações. Mas, uai, é difícil a gente se libertar, não é? É como se a gente estivesse acostumado com a dor. Eu percebi que a vida é feita de escolhas. E a partir daquele momento, a minha escolha foi viver em paz. Viver sem medo. Viver sem rancor. Eu queria que minha vida fosse leve. Que o meu coração fosse leve. E com o perdão, eu senti que estava indo na direção certa. Hoje, minha filha, eu posso olhar para trás e saber que não tenho mais nada que me prende ao passado. Eu sou dona da minha própria história agora. Eu sou dona da minha paz. E isso ninguém pode me tirar. Eu escolhi ser feliz, escolhi ser livre. E por mais que o caminho tenha sido difícil, eu posso dizer com toda certeza que valeu a pena. Eu sou mais forte agora, porque eu aprendi a perdoar e a me libertar. Quando tudo começou a se ajeitar, minha filha, eu comecei a me permitir ser feliz de novo. Eu passei tanto tempo me culpando, achando que não merecia mais amor ou felicidade. Mas sabe, a gente merece sim. E a felicidade vem quando a gente menos espera. Eu fui me permitindo aos poucos, me permitindo sorrir novamente, me permitindo a alegria. Eu não sabia o que o futuro me reservava. Mas sabia que agora eu estava preparada para viver de uma forma que nunca tinha vivido antes. Eu comecei a fazer novas amizades. Comecei a me divertir, a sair mais, a fazer coisas que me faziam bem. Eu me envolvi em novos projetos, voltei a estudar e, mais importante, comecei a me dar espaço para ser feliz. Não foi fácil, mas cada pequena conquista foi me mostrando que sim, eu merecia isso. E... uai! Foi quando menos esperei que uma nova oportunidade de amor surgiu. Não era um amor que eu esperava, mas era um amor que eu merecia. E quando eu me dei conta, estava rindo. Estava amando novamente. E o melhor, estava me amando. Eu olhei para minha vida e percebi que a felicidade não é uma coisa que vem de fora, mas de dentro de nós. Eu criei um espaço para a alegria, para o amor, para a paz. Eu percebi que a felicidade estava nas pequenas coisas, nas conversas com amigos, nos momentos sozinha comigo mesma, nas vitórias que fui conquistando. Eu aprendi a aproveitar a vida novamente e... uai! Isso foi o maior presente que eu poderia ter dado a mim mesma. Hoje, minha filha, eu posso olhar para trás com gratidão. Gratidão por tudo o que passei, porque foi isso que me fez ser quem sou hoje. Eu não sou mais a mesma mulher que fui antes. Sou mais forte, mais sábia, mais livre. A felicidade não é perfeita. Não é sem dor. Mas a felicidade é escolher viver. Eu escolhi viver. E cada dia é uma nova oportunidade de fazer isso. Eu quero que você, minha filha, saiba que, não importa o que tenha acontecido com você, sempre há uma chance de recomeçar. A vida vai te ensinar, vai te mostrar o caminho. Eu sou a prova de que, mesmo nas situações mais difíceis, a gente pode encontrar a força de recomeçar. E a felicidade está esperando por você, assim como está esperando por mim. Quando o passado bate a porta, minha filha, a gente nunca sabe exatamente como lidar. Eu pensava que tinha deixado Carlos para trás, mas de vez em quando ele ainda me assombrava, como uma sombra que não vai embora. Era a lembrança do medo, da humilhação. A memória de tudo o que ele fez ainda estava ali, me rondando. Mas, sabe, com o tempo eu fui percebendo que aquilo era só um eco. Um eco que, aos poucos, foi se apagando. Eu parei de deixar que as lembranças dele controlassem meus pensamentos. Cada dia sem ele foi uma vitória. Cada passo que eu dava na direção da minha liberdade me fazia mais forte. Por muito tempo, eu achei que estava livre.
Mas de vez em quando, o medo voltava, principalmente à noite. Eu acordava com o coração acelerado, lembrando de quando Carlos me trancava em casa. Me fazia sentir como se não fosse capaz de fazer nada sem ele. Era um pavor, um frio na barriga, que me dizia que a qualquer momento ele poderia voltar de alguma forma, invadir minha vida. Eu sabia que essa sensação não fazia mais sentido, mas era difícil desapegar completamente de um passado tão doloroso. Eu comecei a me questionar mais. Será que a verdadeira liberdade existe mesmo? Eu sou capaz de viver sem esse medo? Às vezes eu duvidava de mim mesma. Eu me pegava questionando se eu estava realmente livre ou se o passado ainda tinha o controle sobre mim. Essas dúvidas me assombravam, mas quando percebi, eu estava fazendo as coisas sozinha. Estava pagando minhas contas, morando sozinha, vivendo a minha vida do jeito que eu queria. Eu estava criando uma nova versão de mim mesma, sem que ninguém tivesse o direito de me impedir. Às vezes a liberdade parecia frágil, como uma vela no vento, mas a cada dia que eu tomava uma decisão, pequena que fosse, de seguir em frente, eu sentia que a chama da liberdade ficava mais forte. Eu comecei a me olhar no espelho com mais carinho, a ver as cicatrizes que o abuso deixou, mas também comecei a ver força. Cada vez mais, eu me via não como uma vítima, mas como uma mulher que estava escolhendo, todos os dias, ser livre, ser dona da minha própria vida. Hoje, posso te dizer, minha filha, que a liberdade é a melhor sensação do mundo. Não é uma liberdade que vem de um lugar ou de uma pessoa, mas da nossa capacidade de deixar ir o que não nos serve mais. Eu sou livre porque escolhi ser. Eu sou livre porque decidi que, apesar de tudo que passei, eu ainda tenho muito para viver, muito para conquistar. E isso ninguém pode me tirar. A liberdade é minha e a vida, agora, é só minha. Eu nunca imaginei que eu fosse ser capaz de reconstruir minha vida, minha filha. Quando você passa por algo tão doloroso, a gente começa a duvidar de tudo, até de si mesma. Eu, que sempre fui uma mulher cheia de sonhos e planos, agora tinha medo até de fazer planos. Tudo parecia incerto, mas, com o tempo, fui percebendo que reconstruir minha vida era um processo, e não algo que acontecia da noite pro dia. Não era sobre estar pronta imediatamente, mas sobre começar, mesmo com medo, mesmo com dúvida. Eu dei o primeiro passo, e foi aí que tudo começou a mudar. Mas olha, eu me sentia tão insegura, tão vazia às vezes. Eu pensava, será que vou conseguir? Será que ainda tenho algo de bom para oferecer? Eu sentia como se o mundo estivesse esperando de mim algo que eu não sabia dar. Meus pensamentos eram cheios de insegurança. E havia dias em que eu queria simplesmente desistir. Foi quando a Lúcia me disse algo que ficou na minha cabeça. Clara, reconstruir não é ter tudo certo. É começar do que você tem, do que você é, e aprender a se aceitar com tudo isso. Aquilo me tocou, porque, eu não estava me aceitando do jeito que eu era naquele momento. Eu achava que tinha que ser alguém perfeita para recomeçar. E não era isso. Eu comecei a me redescobrir em pequenas coisas. Voltei a fazer atividades que me davam prazer, coisas que eu havia deixado de lado. Comecei a pintar, a escrever, a cantar. Essas pequenas coisas foram se tornando pedaços de quem eu era, que estavam enterrados há tanto tempo. Eu também voltei a me conectar com a natureza. Andar pelas trilhas de Minas Gerais me dava uma sensação de liberdade imensa. A natureza, minha filha, me ajudou a me curar. Cada árvore, cada montanha, me lembrava de como a vida era bela, mesmo com todas as dificuldades que ela nos impõe. Mas a reconstrução do eu não é só sobre encontrar os pedaços perdidos, é também sobre fazer as pazes com a dor. Eu comecei a entender que a dor que eu senti,
que ainda sentia, não era algo que eu deveria evitar, mas algo que eu precisava aceitar, aprender a lidar. Eu percebi que, ao invés de tentar apagar a dor, eu precisava conviver com ela, aprender com ela. A dor me ensinou a ser mais forte, mais compassiva comigo mesma e com os outros. Ela me ensinou que o processo de cura é longo, mas possível. Foi então que eu decidi compartilhar minha história. Eu queria que outras mulheres soubessem que não estavam sozinhas, que havia uma maneira de recomeçar, de reconstruir a vida. Não importa quão doloroso o passado fosse. Eu comecei a palestrar em grupos de apoio, contando minha história, e vi os olhos de tantas mulheres brilhando, como se elas vissem esperança pela primeira vez. Esse foi o momento em que percebi que a reconstrução do eu não era só para mim, mas para todas nós. Minha filha, eu sempre ouvi que a paz está dentro da gente, mas só depois de tanto tempo é que eu realmente entendi o que isso significava. Quando eu estava naquela fase de recomeçar, eu ainda sentia que algo estava faltando. Eu buscava a paz em todas as direções, mas achava que ela estava em um lugar ou numa pessoa. Mas com o tempo, fui percebendo que a paz não é algo que você encontra em um lugar externo. A paz é algo que nasce de dentro. É um processo de aceitar quem você é, de perdoar o passado e de deixar de carregar as culpas que não são suas. Eu encontrei a paz ao começar a me aceitar como sou. Aceitei minhas cicatrizes, os erros que cometi e até a dor que passei. Foi quando eu parei de lutar contra o que aconteceu e comecei a viver o presente. Eu me permiti viver sem medo, sem carregar os erros do passado. Eu entendi que a paz interior não depende do que acontece ao nosso redor, mas de como reagimos às circunstâncias da vida. E foi aí que eu percebi que a paz já estava comigo o tempo todo, apenas esperando que eu a abraçasse. Agora, minha filha, eu vivo com uma tranquilidade que nunca pensei ser possível. Eu vivo hoje com gratidão e esperança. Não estou mais presa ao passado. Não estou mais aprisionada pelo medo ou pela culpa. Eu vivo em paz comigo mesma, com meu corpo, com minha alma. Eu aprendi que a paz não é ausência de dificuldades, mas a habilidade de encontrar serenidade mesmo nas tempestades. E foi isso que me trouxe a paz. Eu não sei o que o futuro me reserva, mas hoje eu sei que a paz interior é o que mais importa. Porque quando temos paz dentro de nós, conseguimos enfrentar qualquer coisa. E a minha paz não depende mais de ninguém. Ela é minha. Eu sou dona da minha paz. E ninguém pode tirar isso de mim. Eu quero que você saiba, minha filha, que a paz que eu encontrei pode ser sua também. Só depende de você. Você não precisa esperar a vida te dar paz. Você pode criar ela dentro de si mesma. Eu sou prova disso. E, uai, eu sei que se eu conseguir, você também pode. Nunca desista da sua paz, porque ela é o bem mais precioso que a gente pode ter. Oh, minha filha, muito obrigada por ter ficado até o final comigo. Se você gostou dessa história, curte o vídeo, comenta aqui embaixo o que achou e não esquece de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias como a minha, que, uai, são cheias de superação e força. Cada história aqui é real. E olha, transforma quem ouve. Fico esperando o seu comentário, viu?